Pode gravar. Acho melhor A gente tirar os caiu aqui vídeos. quando começou. Esse mal já caiu. Oi? Já. Começou caindo. Já. Vamos lá. Vamos começar. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Então a gente começa, vamos começar o nosso dia aqui com a Celi para todos vocês. Então, bom, agora sou olha, bom, number 2 mai ma agora sou tá de verdade, tá de mai ma sou ya de ti já dá le de ti falando aso sobre o sonda sami colonde tama de já chamo de toli tamba de olha tornou de toli bom dia. Bom, antes da gente começar a aula efetiva, a gente vai fazer uma oração, um pensamento de motivação, para setar a motivação antes de começar essa aula. E a motivação tem que ser qual? Uma motivação para, através da gente refletir, ouvir, refletir o que a gente for ouvir hoje, e refletir hoje, que seja para o benefício não só da gente mesmo, que a gente realmente possa usar isso para beneficiar todas as pessoas. Então, com essa motivação, a gente começa a nossa aula. 아주 지금 저기 그런 정보 제와나 인치무지 주키는 거예요. 지원이 뭐야? 근데요만 아주 수도 수입이 있네요. 그래서 삼도 되어보지. 당반이나 그래서 내가 이런 식으로 도움이 어떻게 차이 아주 그런 E, naturalmente, não precisa ser budista para aceitar uma motivação pura e tentar ser uma boa pessoa. Isso serve para qualquer pessoa e para qualquer atividade que um vai começar. Então, antes de começar qualquer tipo de atividade, sempre é bom a gente setar uma motivação pura, como a gente vai setar agora. 나서 남아서 아니 나 가서 원하면서 지가를 샘글 벌땐다 아니 강에다 등어서 지금 세례하게 하블럼 지금 간이 때문에 그래서 아마 아주 들이 조시들이 지금 보내야 지금 좀 Bom, semana passada a gente fez a nossa primeira aula sobre saúde mental e emocional e como resolver problemas, né? Então a gente vai continuar nesse assunto agora. 근데 sem금 트롯대서 하지 그 기체 뭐죠? 아주 리뷰 트롯대는 아주 사미가 도나 제도를 임바이는 sem금 트롯대서 뒤로 도나 도나 지에 대해서 뉴뉴에서 때문에 저는 때문에 참 E falando de saúde mental, é extremamente importante porque, no geral, a saúde física todo mundo está acostumado a tomar conta, né? A gente sabe como lidar com a saúde física melhor do que nós asiáticos. Mas a saúde emocional e mental, que é muito mais importante da física, pouca gente sabe, inclusive, o que é. 말을 내가 상담에 대해서 처음부터 쭉 생각부터니 용기요 sonda 생각도 야보지요 바이나 융하게 내가 돼 야보지요 그래서 pena anadi phabada so namu la loze de yabu ji yobai no lo de yabu ji yobai na to diga lega sama ta le tu wa lo de me wa na ta ra lega sama na to de na cha de Como qualquer atividade ou atitude que a gente for fazer, seja atitude física, verbal ou mental, qualquer atitude que a gente for fazer sempre vai se basear primeiro no tipo de modo de pensar, né? Na motivação e no modo de pensar. Então, qualquer coisa que a gente se engaje, primeiro tudo se baseia no modo que a gente pensa. Então, se a gente não entende como que a gente coloca num patamar correto
benéfico, o nosso modo de pensar, todas as nossas atitudes, elas acabam saindo de uma maneira do jeito que a gente não espera. Assim como agora, por exemplo, está todo mundo no celular, certo? Se não tem eletricidade, o que a gente está fazendo, essa atitude que a gente está fazendo aqui, essa atividade que a gente está fazendo aqui, não ia acontecer. Todo mundo precisa ter eletricidade na sua casa para conseguir ter, para a gente conseguir estar nessa reunião agora. Da mesma forma, para ter qualquer tipo de atitude, a gente precisa primeiro setar um modo correto de pensar. 야. 난 근데 말해서 지금 삼로가 내 땅에 간디지 요리 맞아 10여 내 땅에 간디지 요리 아니 시바들이야 자위 차야 요리 임바이나요 그 요리 차 요리 Bom, a gente tem vários modos de pensar, mas se a gente dividir ou entender como que funcionam os modos de pensamentos, a gente pode apresentar em dois: modos de pensamentos positivos e negativos. 맞아 근데 시바가 상초가 근데 시바도 최선 소도 이제 망고 요거지 소가 semgam 초때문에 얘가요 아니 저 소도 이제 시바 뒤가 또 최선 남도 너도 근데 최선 망와도 소소 semgam 초때문에 야고지 뭐요 어디 차고 Se a gente permitir estados mentais ou formas de pensamentos negativos tomar conta da gente, então todas as atitudes serão negativas. Em contrapartida, se a gente cultivar formas de pensar positivos ou deixar com que os fatores mentais ou mentes secundárias tomem conta ou estejam presentes, então as nossas atitudes serão positivas. 다 지금 나도 시바 누가 그래서 간디간디 요리에서 되는다 시바 누가 그래서 아니 어서 남비 쇼가 나오는 민 가르다 그래서 묘몽 콜라 무스크 민도 묘몽 따비 Ok. Para quando a gente fala formas de pensar. Quando a gente fala formas de pensar, são pensamentos. Pensamentos são mentes. Essas mentes são consciências, formas de consciência. As formas de consciência negativas, de acordo com a psicologia budista, levam um nome específico, que são as aflições, ou aflições mentais. 묘몽 민도 따고 김세 가르에서나 인디가 삼로데에서는 시바 드랑길에 끼온 수소래야 어떤 드라마다 까면 드라마다 용기로 손다 델레야 민도 묘몽 Em tibetano, Nyomon, ou aflições mentais, foi Daniel, ou as aflições mentais. Então, essas aflições, né, como a gente chama de aflições, são fatores mentais ou mentes secundárias, né? São mentes secundárias que causam, que disturbam, que agitam o nosso estado, o nosso ser, porque trazem problemas. Se trazem ao trazer problemas, sofrimento para a gente, se chamam aflições ou aflições mentais. 베샤바이나 변화가서 컨트롤도 소소가 길라 깨와이나 야나 소소가 동고동모도 디디 길라 깨와이나 림바 당보도 가르치기도 소소가 동바 남기니 지오지요 바이나 오늘 깨온데 가나 동바 동동에 바시부지다 이제는 저 우지 차도와 Por exemplo, um exemplo de um estado mental negativo ou uma aflição é a raiva. Quando a gente está quando a raiva surge, o que acontece, inclusive o nosso rosto, ele fica todo vermelho, e não só o rosto todo vermelho, o corpo todo tremendo, mas ainda que seja um rosto bonito, quando está sob efeito da raiva, aquele rosto fica tão feio, tão espantoso, que a gente não consegue nem olhar para aquela pessoa, ainda que era de um rosto bonito antes. 다 디니 양치 가려래 수고도 처마다 바나지 까자지 시보요 바이나 따다 시마다 봐 아니 소소가 칠래야 남기 소소변 참보 에서도 도보도 바이나 파마이나에 패치 그 우리 니세들 디니 토는 거 Assim também, quando a raiva está presente, quando esse fator mental da raiva está presente, o nosso corpo treme todo, como eu já não consegue nem se expressar direito, as palavras que vêm na nossa boca não são de maneiras pensadas. Inclusive, se a gente está ao redor com pessoas que a gente ama muito, que a gente gosta muito, até os nossos próprios pais, às vezes a gente fala palavras que depois a gente vai se arrepender. Por quê? Porque a gente está sob efeito da mente do fator mental chamado raiva. 근데 소소 미초소의 날에 소소 나오미 날에 사모의 양도 많지 마서 E isso faz com que acabe com qualquer tipo de relação, mesmo uma relação harmoniosa. 제가 뒤에 손자 controlar sobre a pessoa 묘몽 se foi cadê
qual é a tendência de uma campanha muito de sonda já da tendência veja né Então, por isso que se chama de uma aflição mental. Esses estados, essas consciências negativas são chamadas aflições mentais. Por quê? Porque afligem ou agitam o nosso estado mental. olha tá tendência não só causa para o de carreira de cara tá nhomo já tornado de carreira de cara tendência sheba do soso que ela casa candy que ela nhomo que vai na casa de tem que ranching que mais eu acho Olha, entender o tibetano não é brincadeira, né? devo mesmo sempre rolo mesmo tem só eu sonda ela é nhomo Uhum. Então, por isso, porque essas mentes secundárias, como elas agitam a gente, tiram a gente da nossa característica. A gente quase que perde a nossa personalidade, a nossa característica, quando a gente está sob a força da raiva. Por isso, porque agitou a gente, trouxe problema para a gente e desconfigurou, descaracterizou quem somos nós, por isso que essas mentes negativas ou atitudes mentais negativas são chamadas aflitivas. 기만에 말을 야 되는 대신 먹고 자고 요말 말초 가르네스 디칸라 소소가 냠뇨고 돈이 삼로 땅바이나야 지금 소소 삼로 땅초 직제용 디칸라야 소소가 셈바데 가르네스 런싱고 고양고 돌로 아니 셈바데 상승이 봐 어디니 저 딜리가 삼로 투소 삼로 야가 초지 E, obviamente, o oposto disso são aquelas que a gente não precisa nem explicar muito, que são os estados mentais positivos, que fazem com que, naturalmente, a gente se sinta tranquilo, que naturalmente, a gente se sinta presente, tranquilo, com a situação totalmente clara na nossa cabeça. Essas mentes são os antídotos, ou são o oposto às mentes aflitivas, que são chamadas mentes positivas ou os antídotos às aflições. 야 삼로 땅초 직제용 디칸라야 소소가 셈데 런싱고 대고 메바 기고 메바 어디니 그렇지 야 삼로 지요 딘디가 삼로 그랬달라야 미 따당 직제나 요모 Uhum. Ou, então, de novo, o tipo de mentes que agitam, fazem com que a gente não se sinta tranquilo, satisfeito, contente, são as mentes aflitivas. 다 요모들이야 지금 장가로 가서 요리다 보니까 장가 빼 이마도 들리요 E se vocês perguntarem, tá bom, então quantas aflições existem dentro do nosso contínuo mental? Olha, são infinitas aflições que tem. pena number 2 dono join pena so 예자 타 지가 나로라 파다야 다 수노와 장가 가서 도요 Vocês sabem vocês podem responder, tá? Vocês sabem, num dia, quantas vezes a gente respira? Se a gente conta uma respiração, expiração, inspiração, num dia, quantas vezes a gente expira e inspira? Alguém sabe? Não? dono join Abre o seu microfone lá. Tem sim. A teoria do yoga diz que, em média, 21.400 vezes por dia. Mas quando a gente tem o controle da respiração, pode chegar a 18.000 respirações dia. O John diz, Yakuyuna, 아니, 지치간기도. 제가 남도고 그까지 운종 그 장단이비 이거 아주 도나메제 레마도 뉴모 제나 삼로 딜리 두아 제나 남도 버리도 어디리 그 운종 그 장단이바 어디리 가서 제가 기억이 됐어 어디리라고 다지 나 운종 그 장가지 오 데이터 한시가 아주 되나요 뉴모 남도 버리도 기억이 됐어 É isso mesmo. Então, é isso mesmo. Num dia, tem mais de 20.000 contagens de expiração e inspiração que a gente tem, né? Se a gente tem boa respiração, não, ou má respiração, mas, em média, são mais de 20.000 vezes que a gente inspira e expira. Igualmente, o mesmo número de inspirações e expirações que a gente tem num dia é o mínimo de aflições que a gente cultiva naquele mesmo dia. A gente pode cultivar naquele mesmo dia. 임바이나야 개발적인 삼로다 심직지 따지지위 도안에 아니 세위 유모 받아 니위 유모 받아 니세 딱 유모는 쓰기셔봐이나 이제 아니치 Deixa eu só me corrigir. Não é que a gente pode cultivar no mesmo dia, que existem de maneiras mapeadas, né? As quantidades de aflições. Mas
Então tem muitas. Então, tem mais de 20.000 aflições numa das formas de apresentar as aflições. Mas se a gente reduzir, se a gente condensar, a gente pode condensar em aflições raízes e aflições secundárias. Sabe no base de kana karse gore que na nossa shindo da uchi ba shindo ya ka da no ba da uchi tombo de toma tudo então chonsa de carne de tawa da ugi hotel sapo da tawa la que chon ba o pe de na jo cho gela yo mo pe trome ba ji yo ba ye tudo de kana sabe no base até le que chon yo isso. Bom, então temos as aflições raízes e secundárias que a gente apresenta desse jeito. O que são as aflições raízes, como diz o nome raiz, né? Então, para o tronco de uma árvore, para todos os braços da árvore, para todas as folhas, as flores, etc., darem seus frutos, né? Depende da onde surgem da raiz daquela árvore. Da mesma forma, quando a gente fala das aflições raízes, todas as aflições, as mais de 20.000 ou as infinitas aflições que possam existir, todas elas, na realidade, elas surgem, elas se originam dessas aflições raízes. Então, quantas são as aflições raízes? São 6. São 6. No máximo, 10 aflições raízes. E quais são? Apego, raiva, vamos contar. Apego, raiva, arrogância, ignorância, uma visão aflitiva e dúvida. Essas são as 6 raízes. Dessas 6, a gente chama as 6 aflições raízes. Mas a quinta que a gente mencionou, a visão aflitiva, essa quinta também ela é subdividida em 5 aflições aflitivas. Então, por isso que se a gente desdobra a visão aflitiva de novo 5, aí surgem as 10 aflições raízes. Tem sim. Tem sim. Poderia repetir? Tem apego, raiva, ignorância, dúvida, aflições afetivas, falta uma. Apego, raiva, arrogância. Ok. Apego, raiva, arrogância, ignorância, visões aflitivas e a dúvida aflita. A gente pode mandar depois para vocês a tradução desses tipos de aflições, tá bom? Ok, graças. Tá bom? Olha, tá dele chega sabe no bado tá dele samota na tige dele eu nós já já ani nível no base ele nenhum já pela eu mobo eu não já janga so já didi chena eu tu checho niche. Bom, então essas são as 6 aflições raízes. Dessas 6 aflições raízes, delas surgem as aflições secundárias, que é a primeira forma de apresentar aflições secundárias, que a gente não vai contar elas aqui, mas são 20 aflições secundárias. Tá dele nós só nenhum nicho já de ani dele não vou ter e mas ainda já tá sanho dele tudo não nem ter nós só tinha não vou Bom, talvez ir pelas 20 aflições secundárias hoje é um pouco muito, mas eu vou tentar ir ao menos brevemente pelas 6 aflições raízes. Tanina na botola nenda jini jua jina kariuri tana ngazo ini jini sanyo da ninho de mambo deshi jama da chelo chila yosari samado te samlo tangyo manda. Mas nunca pense que quando a gente está falando aqui de aflições, mentes aflitivas, mentes negativas, etc., não é para vocês pensarem, quando estiverem ouvindo isso, alguma coisa externa a vocês, não, tá? Que alguma coisa que vocês podem apontar para fora, não. Está dentro da gente. Dini mandeshi jama da kala dini te samlo tangtang susu de kala du muito. Vocês vão ouvindo para a palestra de hoje e vão pensando, será que eu tenho isso presente no meu contínuo ou não? É ali que tem que residir a mente de vocês agora. Dini do chini nyembaina susu la pendo yore mado ani janda mi janda ke jela samlo tang yanda ji chelo jela samlo tani susu de nyen devaina te pendo yore. Se não, se vocês, ao ouvir, a gente vai falar aqui,
Na hora vocês lembram, eu sei, porque aquela pessoa tem essa mente, sei, porque lembrei do João, do fulano, do ciclano, etc. Essa palestra não vai beneficiar vocês. 그래서 다 되니까 이나니 근데 저희 유모가 두고 이제 그나니 아무도 가르쳐 차비요래 너차 차. Bom, então, dentro das seis aflições raízes, a primeira qual que era? Apego. 당연히 넘버 சொல்லை야 당보 리션도 가르쳐 위에 이 유모 레디가 지금 모두 가르치 대답 그 진리 그래서 가서 진짜 제가 이나 가서 강에 가르쳐서 ini ta tindi kange so yo paina ta tindi kange so chi nyumo tele ya donle se na midu diga chi khapte cha ta se na midu te mebo so ta thablam kar kar yo re se oda tindi donda do chi song ka beso nyumo kro go ngo nyumo te ta la chili kar yo re di ga le nyumo te ta la nyembo te ta kar re se oda tindi yon so song go ni no so chi. Então, o que eu vou falar hoje para vocês, a gente vai por começando pelo apego, a gente vai pelas aflições raízes, e aí eu vou apresentar o que significa cada uma das aflições, qual que é a natureza, o que significa cada uma das aflições, qual que é a função, como é que essa mente aflita funciona na gente, e como que a gente consegue lidar com essa aflição, como que a gente consegue acabar com essa aflição ou substituir essa aflição, tá? Então, dessas três formas, eu vou fazer a apresentação hoje. Então, o que significa apego é o desejo super exagerado. Esse é um desejo que super exagera as qualidades do que a gente está visualizando. E qual que é a função do apego? E qual que é a função do apego na gente? Ao exagerar super exagerar as qualidades do que a gente está visualizando, ele faz com que a gente se torne insaciável ao querer conquistar e ter o que a gente está visualizando. Então, torna a gente insaciável ao querer ter o objeto que a gente tem apego. Objeto, pessoa, o que for. Né? Lembra que é extremamente importante ter contentamento, se sentir saciado, satisfeito com qualquer coisa que a gente tiver. Enquanto a gente não cultiva a satisfação na nossa vida, o contentamento na nossa vida, a gente só vai vivenciar problemas. 여기 본본이 zonde diga soso con rosa que le con no la chi leche yo so ba soso ndo ba la tu gonye ro jinga so samlo tang liu ko so gar jena soso ndo ba da tumba ji ni ko che ko soso ndo ba tumba ji che ko kre sa no so diga samlo ndo ba shi che bo na ni samlo shi che bo le esse do Tchatchegoi, né? Por exemplo, se a gente tem um grande apego, todos nós temos que trabalhar, certo? Logo cedo, de manhã, a gente tem que ir para o escritório. Então, quando a gente vai para o escritório para o nosso trabalho, se a gente está indo com a força, tem que satisfazer as necessidades, a gente tem o desejo de satisfazer os desejos e as necessidades de todo mundo que a gente for encontrar naquela empresa, desde o nosso chefe, até os nossos colegas de trabalho, até os nossos funcionários, até todo mundo que está nessa empresa. Por exemplo, se a gente pensa, meu chefe é uma pessoa muito ruim, por que isso? A gente busca ter as mesmas opiniões, o que outras pessoas têm a mesma opinião que a gente.
Por exemplo, se a gente critica ou acha que o nosso chefe é uma pessoa muito ruim, o meu chefe é muito ruim, mas por que ele é ruim? Se a gente realmente analisar o porquê que a gente não gosta do nosso chefe, eu acho que ele é ruim, normalmente, se a gente analisar bem minuciosamente, normalmente é porque o que ele faz não está de acordo com os nossos próprios desejos e vontades. 다나 지금 니 내려 빼니까 Assim também como quando a gente Garceria critica o nosso colega de trabalho. 인도받아 따단 통바지 내가 제로 지금 Por que que a gente fala, ele não é uma pessoa legal, esse meu colega de trabalho não é bom? Por quê? Porque ele não está de acordo com a minha opinião, não está de acordo com a minha vontade ou desejo. 도성은 도바 짱짱 단 통바지 미 전화가 제로 가지게 되다 도성은 부이나 파민도가 나시 제로 지금이도 A gente fica o tempo todo tentando fazer com que as outras pessoas estejam de acordo com a nossa própria opinião. Inclusive os próprios filhos, a gente não consegue fazer com que eles concordem com a nossa opinião. 다나 지금 너무리라 똥바람 바다지 페비오레 아니 지기어 담바 장세세 발라서 몽부지 페비오레데 이나야 심지어 다 처먹은 도바던 통바도지 E mesmo assim, por exemplo, nesse mesmo planeta Terra, quantos profetas já vieram aqui? Quantos seres maravilhosos, iluminados já desceram para cá? E mesmo assim, quantas pessoas não conseguiram concordar ou não estiveram de acordo com esses profetas? 다나 지금 서도가 나미냐도 되기가 매바이나야 아니 배지 가다 코니도 발라 뚱뚱이도 네 코도 발라 가르치니 코도 발라 tumba 제고 그래 그냥 어쩌면 띠페 뜻이 반서 찔찔라 쌈시대야 맞지 주부도 노바식 전부지 코니 도발라 tumbo 맞지나 네 코도 도발라 tumbo 제 투고 많이 있어 야 들리고 배 반서 찌질라야 가르자 출바세다 찌질라 많다 뭐 보이는데 Mesmo em famílias. Quantas pessoas nas próprias famílias ficam o tempo todo tentando fazer com que os outros membros da família estejam de acordo com a própria opinião, estejam de acordo com o próprio desejo, sabe? E não consegue ter entendimento que a outra pessoa não vai concordar contigo, não vai dividir da sua própria opinião, dos seus desejos. Ao contrário, fica tentando pressionar a própria opinião na outra pessoa. E aí a outra pessoa faz a mesma coisa, fica tentando pressionar para que você tenha a mesma pessoa, a mesma opinião. Em vez de se cultivar entendimento mútuo das diferenças, não. Um fica tentando pressionar a própria opinião, seus próprios desejos na outra pessoa. 그래서 야도소도 그때 봄보 맨날 신진사도 없어 그래서 소소는 도바 유언이 공인 도바 나시 제게래 나서 무쇼를 비워라 여기 무쇼리니 급장 걸을 자리 가려요 그걸 자원이 배쪽이 몸부시도 그 도바 유니서 같이 니 도바 나시 제게 문제 걸어야 돼 간다보다 땅도 하다가 어디 E também, assim como até o presidente de uma república, a gente escolhe um presidente de um país através de votação. Por quê? Eu tive um desejo, tive uma opinião, e baseado na minha opinião, no meu desejo, na minha vontade, eu acho que aquela pessoa era melhor para ocupar aquela posição. Quando aquela pessoa ocupou a posição de um presidente, imediatamente a gente começa, ele está fazendo uma coisa que não vem de acordo com a minha opinião. É sempre a minha opinião que é muito mais preciosa, a gente considera isso. E aí, por conta disso, a gente começa a criticar infinitamente a pessoa que a gente acabou de colocar naquela posição. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? 인디비양지 소도가 삼설시 초 말했을 때 싸우니 주고 임바이나요 또 초일래야 이거도 소도 삼시대 제고 초 지금 가는데 유디 변다나 뽕보도 제고 혹은 내가 뭔가 제고 요소가 갖고서 도바다 투만트 땡기 용 시그리에서 담로 초치를 대자 초치는 소도 코간에 삼로 당당 다다 노르도 무도 아니 땡 삼로 초니자 삼로 당에 poder Google mato. Mas não quer dizer o que eu estou falando aqui é que a gente sempre tem que ter entendimento sobre as diferenças, etc. Não é um entendimento cego, não é isso. Você tem que manter sempre em mente dois pontos, que é quando, no caso de um presidente, quando a gente coloca um presidente na nossa posição, logicamente que ele vai ter atitudes que eventualmente não estão de acordo com a nossa opinião, ainda que a gente colocou essa pessoa no poder. Algumas atitudes vai ser em desacordo com a nossa opinião. E tá tudo certo. A gente tem que manter
essa mente mais aberta, mais tranquila, que pode ser sim que algumas atitudes ou opiniões estejam em desacordo com a própria opinião, isso é primeiro. Mas não quer dizer que só isso, que o tempo todo a gente tem que ter, tem que entender que vai ser sempre diferente, etc. Não é só isso. Tem que usar também o raciocínio lógico, que é checar, analisar, entender se realmente faz sentido o que aquela pessoa está fazendo. Se eventualmente ela está fazendo alguma coisa que não está correta, não é eticamente correta, ou não deveria fazer, sim, tem que sim apontar as críticas e gritar, no caso de um presidente, tem que sim manifestar, etc. Não é só porque não está de acordo com a nossa opinião, a gente tem que imediatamente ser inflexível, mas também se tem alguma coisa que está em desacordo com a ética, com o correto, tem que gritar sim. 난 돌디 샤바이나 지소도 파마니암데 이나야 까까나서 우드도 파마니암데 참면체 라마다기 요레 저도 가로냐데 참면체 필리 참봉차 마차 필리 강에 몸 지요야도서 처마 두지 까르라 티기 요레 라가로서 라로서 도바 차타 라로서 도바 체타비 토니 용고 요레. Bom, então, seja em casal, seja em família, seja em amigos, etc., é muito importante para manter uma relação harmoniosa o tempo todo, ter esse entendimento mútuo. É muito, muito importante. E entender que se a gente manter o isso vai liderar, ou isso vai fazer com que só tenham problemas naquela relação. 근데 이 sonza 말해서 노바텔라야 노바 처마 비자 말이스 임바이나야 노바 두야도 노바 하진 게 식착고도 소 마데스 노바 돈나 가서 얼론도 임바인데 얼론 거도 식착고 싶은 거라이나 야 대고 식총총 소야 나 어때 나중 가르쳐 그 아니 딘디가 삼로 그리 저 임바이도 그 식제잖아 야 마데 자 야 식충주 차선나 야 야데 식 노 Então, lembra que uma coisa é o apego, outra coisa são os desejos. Tem dois tipos de desejos: desejos bons e ruins, né? Os desejos negativos ou desejos ruins, você tem que tentar o tempo todo, em base diária, reduzir a força dos desejos ruins, né? Assim como se está muito forte as vontades de coisas negativas que vão te trazer problemas aos outros, tem que reduzir isso. Obviamente, tem desejos que não devem ser que não devem ser reduzidos tanto. Então, assim como a gente tem ventilador, aqui está fazendo bastante calor, como deve estar aí no Brasil também, então tem um ventilador. Então, se o ventilador está muito forte, você tem que reduzir. Se o ventilador ficar muito fraco, então tem que aumentar de novo. Vocês têm que ter, né, a medida correta. Você tem que saber qual que é a medida correta de manter um desejo saudável. 제가 뒤에서 돌디 샤바이나 옹우요 내딴다 춘비기 돈이 노바 제였나 대다가로 용다인 거 말이에요. 이나가서 옹우요 내딴다 만템비기 노바 식체보지 제샤오니 가나야 ele caminha 용다인. Então, se a gente deseja ou almeja por coisas que estão de acordo com a realidade, a intensidade da sua vontade está de acordo com a realidade, está tudo certo. Mas você tem que sempre estar checando se o que vocês têm vontade, os desejos que vocês têm, estão de acordo com a realidade ou está um pouco muito exagerado. Isso você tem que checar sempre. Ini yang ngatur samsur chikara yore spigala docha da bikya mari. Arre la bayina docha da bikya yin som bayina aso hamaja da kali yong ku kali jini hige. Bom, então a gente está falando de desejos, de apegos. Bom, muita gente fala, mas apego não é tão ruim assim, não? Porque se não existisse apego, por exemplo, apego entre casais, como que eu viria ao mundo? Se meu pai não fosse apegado pela minha mãe, como que eu viria ao mundo? Na gente que tá double ako so pepo como caro digni odini tipo momboji yongyo. 그래서 처음에 용사 요만에 스페인에서 도착 나서는 미국 보여지 되지. 삼설신이 뭐. Muita gente realmente acredita que é importante ter apego, sobretudo apego ao parceiro, à parceira, porque senão a gente não consegue nem ficar junto. 이 말이 있나요? 수술은 노바 연한지게 되마도 이번 도착 들리기 도바식 전부 요구비 이발요. Na realidade, o que a gente precisa é ter vontade. A vontade é necessário, mas não o apego.
빙고라 노바다 세와디 냠도 요바이나 소소지 나미지가 가로지 디바이나요. 에 뭐세게 파치바지다. 나미도 참보지다 tum보지. Então, a vontade de de estar próxima é necessária, e se com a presença da vontade, do desejo da vontade, se você consegue combinar com a presença de amor e compaixão, então aquela relação vai ser sempre duradoura e harmônica. 텔레 냠도 되니 노바텔레야 냠도 셰르버 좀 제바이나 딜리장 있다고. E não só isso, se você tiver junto com aquela mente, outra mente positiva, que é a mente da sabedoria, ou seja, com a sabedoria discriminativa, então com certeza a relação vai ser muito, muito próspera. 다 되네 손바들 가르리 제페나도 그 노바자데 때에 시청이 다야 노바 카피자야 되는도 어디 예보때나도 가르리 소소지 노바 치보가데 지요바이나 소소래야 아까까래야 간디데 소소 미타비랑 신임바 삼로당 투바이나 그 되나들라고 요 도샤데 노바 칠리비 노바 도바시 도바시 총리도에 이게 배도. Ok, então quando a gente, entendendo que é assim que funciona o apego, é assim que ele nos tira do nosso centro, e então, ok, entendendo que quando a gente está sob a força do apego, o que a gente tem que fazer para reduzir aquele apego, certo? Essa terceira parte, como que a gente substitui por mentes positivas, e o que fazer para lidar, como encarar uma situação de muito apego. O que vocês podem fazer um primeiro método, uma primeira técnica é refletir sobre impermanência. Então, seja a situação ou a pessoa que vocês têm bastante apego, se vocês conseguem refletirem de novo sobre o estado de transitoriedade, de impermanência daquela situação ou pessoa. Eu calculei a divisão da tarefa pelo jogo. Carreira ina ani 소소 대단들이야 너가 전부 되니 제가 있나 뭐니 너가 전부 제가 나시가 소소를 대단데 톡거리 톡거 맞았어요. 톡 매가 있나 되는 너가 제가 깔래 소소를 가오지 톡기 요바지다 되니 너가 제가 있나 다다리 맞 소소를 톡기 매바지다 라지 매바지야 너가 제가 있나 소소 깔래 맞는. Outra coisa também é refletir genuinamente se o que vocês estão com apego, com aquela vontade insaciante de ter, de conquistar aquilo, se faz sentido, se é uma vontade, se é um apego real, vocês vão realmente conseguir ter ou conquistar o que vocês estão querendo conquistar naquele momento, que estão tão apegados, porque se é algo que você não consegue conquistar, não consegue ter do jeito que seu apego está querendo, então, na realidade, só vai te cansar demais, vai te tirar do tempo, vai te estressar, vai te cansar. Então, não faz sentido, aí você consegue enxergar a qualidade negativa, ou o problema de você estar agindo sob força do apego. 지금 소소 배진의 되니까 셀리 노바로 제되니 소소는 지금 도끼 매비고 돈이 소소들이 노바 친구 제되나 따던다 소소가 흠소로 소소가 얼어서로지마도 이제다 이어맞다. E aí, se na realidade é algo que você não consegue conquistar do jeito que você imagina, por força daquele apego, só que você batalha por isso o tempo todo, na realidade, isso vai te tirar a sua energia, vai tirar o seu combustível, vai acabar com essa energia, com a sua luz, com o seu combustível. 아주 넘다 어디 갈아같이 깔래 몸을 잡고 이마이나 그저야 돈다 매비 돌아 다시나 공부를 É difícil, não é? A gente ter a nossa própria comida, a gente ter a nossa própria energia, né? É difícil, a gente batalha o tempo todo para ter dinheiro, para conseguir pagar a nossa comida, etc. E só que se a gente gasta a energia, a comida, ou todos os nossos esforços em algo vazio, em algo que a gente não vai conseguir conquistar nunca, então é triste essa situação, é uma situação irreal e triste, né? 남기는 집가라고요 남기가나 아주 세정거 우보지내야 셀리기 노바치나 때문에다가 많던 바치. Qualquer coisa que seja em desacordo, que seja super exagerado com o modo que na realidade existe, é o que a gente chama de super exageração. 야 셀리기가 아니 유르치내야 셀리기 노바치나 때문에다가 좀 바치. 셀리기. Mas em 셀리기가
공부지래 텔레비전 도바체는 대무용에 담고 통바지래 이래서 텔레비전 공부들 세매 가지고 그래서 노종 você mesmo tinha só dela do você mesmo tinha Em contrapartida, se o objeto ou o que vocês querem conquistar, conquistar em demasia, você tem um apego exagerado, que vocês querem conquistar em demasia, se é algo alcançável, se vocês conseguem conquistar de maneira infinita, então o desejo exagerado está correto. Por exemplo, o estudo. Se vocês estudam alguma coisa que tem infinito, vocês terem um desejo em até aquele conhecimento, está tudo certo. Porque o objeto é infinito, então vocês terem um desejo infinito, está de acordo. 다들 제가 인송다 드리고 텔레비전 도바디 님보래야 저런 전에 다음에 송고요리 이말이나요 지금 대다대 지금 끼지끼지 그 주로도 이란신 나도 미다바 참모를 삼았다 마트바 있나요 어 내가 있나 유도도 잘라이나 그 유도도 뭐뭐 지금 주로도 시간이나 유도도 삼로란 유도 어디에 송다 이 주로도 이란신 삼로대 땅토 있나 tende sozugan dobataleya tanza cheto jungo Então, ao refletir sobre a impermanência do que vocês estão apegados, seja uma pessoa ou uma situação, é refletir que essa situação, essa pessoa, ela vai mudar. Em algum momento vai mudar, em algum momento vai falar alguma coisa diferente do que a gente está gostando. Em algum momento vai pensar de uma forma diferente. Aquele corpo, em algum momento, vai mudar, vai se tornar mais velho, ou vai ser diferente aquela situação. Então, por conta disso, por conta de... Tá vendo uma aula. Na impermanência, na transitoriedade tá daquilo que vocês estão apegados, com certeza vai reduzir um pouco a força do apego que vocês têm. 야. 다 세빈님 봐. 당보고 거를 들리지네. 니바 control. Control um outro que a gente vê, vai não? Bom, então essa é a primeira das aflições, a aflição chamada apego. A segunda é a raiva. O que seria a raiva? 야. 다 control se fala sobre control 사사가 밑에야. 어노바 잔도다. 코페 지금 콜라 디자타리 토니 콜라 디자라고 콜라야 시고도 콜라페 누구 당고도 사비 되는 거 percent, tá? Então, control. Então, a raiva é uma mente secundária, tá? É um fator mental, uma mente secundária, que ao se sentir prejudicado por aquele objeto que está visualizando, gera a necessidade, a vontade de prejudicar de volta. Gera a necessidade de prejudicar e de fazer mal àquele objeto que acabou de se sentir prejudicado. Esta é um fator mental, uma mente secundária, chamado raiva. 일리야 곧 그래서 그 대화도 지지가 있는 또 생각이 바로 벌어야 말가와 오sam도 된지 É aquela mente, aquele estado mental que do fundo das nossas vísceras, do nosso coração deseja prejudicar aquela pessoa, deseja fazer mal àquela pessoa. 다 컨트롤해야 이거 컨트롤 무엇도 되니 이마이나 컨트롤에 껴 가려면 또 처음으로 제가 내시 잡고 막 컨트롤 지나오니까 이거도 이노다 간디서 간디서 isso são E qual é a função da raiva na gente? Isso a gente não precisa nem falar, certo? A gente não precisa nem relembrar, porque talvez todos nós aqui já tenhamos vivenciado isso. Então, é só lembrar o quanto que a gente se sente prejudicado, o quanto que a gente sai do nosso centro, quanto que a gente se torna infeliz, incontente na presença da raiva. 아주 수도소리 메인에 도착할 때 요레스 가라야 이 미모보시고 안정은 누구요 다 고로 강에 되어버든 아주 수도수 이메인에요 공원지 제도에 참 Talvez o apego, como a gente não consegue identificar realmente as faltas, os problemas de uma mente apegada, talvez vocês não consigam não tenham se identificado tanto com os problemas do apego. Em contrapartida, os problemas da raiva, como todos nós temos experiência direta nisso, então acho que é fácil de a gente entender quais são os problemas quando a gente está sob a influência de uma raiva. E como que ela surge? Como que a raiva surge? Porque a raiva é o resultado de alguma coisa. O resultado que se baseia numa causa. Então, quais são as causas e condições para fazer surgir a raiva? tudo cada vez negócio sempre que for me vale dele
sempre que bom me vale ter quando quando tudo A causa principal da raiva é uma situação insatisfatória. Baseada numa situação insatisfatória, uma coisa que a gente não se sente legal, baseado nisso, a raiva surge. जैसे चिंबो शेवा चेंज कैच हो दिगे नानो ला सिकार सोंग हो रे सिके नाले या चेदा अने करसा यिम देवी जेनी नि जेदा इते तागन जोब सो इने सो दोना करला मोरे यिम देवा चिंबो सुगु गेलेती सुगुले के ओन काना गेलेती जेदा के ओरे ता जेदा के ओन काना सुगु दिके सामा मेगो सुगु O Pandita indiano Shantideva, no Guia dos Bodhisattvas, Guia do Modo de Vida dos Bodhisattvas, diz claramente, num dos versos, que baseado em situações insatisfatórias, surge a raiva. E baseado na raiva, lida ou lidera, direciona a um modo de vida, um momento completamente não feliz, acaba com a nossa felicidade. pena dimodeo control kalana ko kala de chudum sa jogo pajoina kala de sa kana support je do te na jingo dimodeo de chibo yobaina control chibo cha Essa condição insatisfatória, não legal, insatisfatória que a gente está passando, é como se fosse a comida da raiva. Porque baseado se a gente come, então a gente tem essa força. Se a gente encontra uma situação insatisfatória, a raiva surge. 다 control자디 자기니 넘버서 무엇이 어디 가나 생기니 파쇼들라 마가와 어디니 내고 sonda 다티 임보스는 미도 예 메버서 탑시 간지 거리라이나 Então, como a gente falou, a raiva é aquele fator mental, aquela mente secundária que faz com que a gente, do fundo do coração, desgoste. A gente não consegue nem olhar para aquela pessoa, para aquela situação, certo? Ok. Então, o que a gente faz para acabar com a raiva? 다 이번에나 야수로 control 계사가 유르테당 미데다 당아서 미치라 그래서 control 계사가 미데다 소소 이보다 또나 센터 이보서 Então, o que a gente tem que fazer para reduzir essa raiva e eventualmente acabar com a raiva? Primeiro de tudo, a gente tem que cultivar a mente de proximidade com o objeto que a gente está com raiva. 다르려와 나 control 되게 quando control 계사다 소소 이보다 레와 때 타리리 당상 Porque a raiva faz com que a gente se sinta afastado, se sinta longe do objeto que a gente está com raiva, certo? Então, você tem que tentar métodos para se sentir de novo próximos àquele mesmo objeto que a gente estava com raiva. 다 거다 다 이보지 센터 이보지 도와라 두 가르쳐 버려야지 콜레야 잠바 인지 E para isso, control 계사 e para se sentir novamente próximo ao objeto que a gente ficou com raiva, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cultivar em amor, a gente tem que cultivar amor àquela situação, àquela pessoa que a gente estava com raiva. Mas muitas vezes a gente fala, obviamente eu estou com raiva dessa pessoa. Lógico que sim, porque olha como ele fez, olha como ele é ruim comigo. Olha como ele me prejudica. Ou olha como ele prejudica ou sacaneia os meus amigos, a pessoa que eu gosto. A gente fica pensando em várias razões. Então, ao pensar nesse tipo de razões, então a gente pensando somente nesse tipo de razões, obviamente que a gente não vai conseguir nunca cultivar o amor a essas pessoas, né? Mas esse é um motivo, tá certo? É um motivo por que a gente às vezes sente raiva, tá certo? Mas 공기 딘디게 자와 디자 제야다 아니 지금 이 잔달라 노바 제야다 그럼 라운드 돈이 제거 요리 제거 Mas, por um lado, tá certo, a gente fica bravo mesmo com o tipo de pessoas. Mas, por outro lado, se essa pessoa que está fazendo mal, ela está fazendo mal de maneira livre ou ela está fazendo coisas erradas, está prejudicando de uma maneira como chama, involuntária? 어디 그런 라운드 돈이 싸워 있는 말이에요. 가르를 봐이나 그런 게 수 다기 삼로 듣자
마리파 나서 미시베 나서 같은 거 지금 삼로 되는 뭐마 뭐지 대발에 되니 뛰어왕이 아니 내가 노티션 지금 Na realidade, essa pessoa que a gente está com raiva porque está prejudicando, está fazendo coisas, está fazendo sacanagem, etc. Na realidade, ela não está fazendo isso de maneira voluntária ou racionalmente voluntária, não é isso. Ela está fazendo de maneira involuntária. Por quê? Porque ela está também sob força, sob a influência da ignorância. Porque sendo ignorante ignorante sobre como que vai reagir, qual que são os efeitos da sua ação não virtuosa, baseado nessa ignorância que ela acaba danando ou prejudicando outras pessoas. पेशाबाई नाचो राजी चले तिनी राजी चले onde fala sozola tiki kala no da sozola shiga no tini chebai na ane te o ko rakas tanga tu kaza dogu du mato lagu du mato ko tiki kala na ko e kala na pa jambi jasan do mundo. Por exemplo, quando a gente quando a gente encontra um bêbado, uma pessoa bêbada, ou um amigo que está bêbado e tal, quando ele chega completamente bêbado, a gente não vai reagir com raiva com essa pessoa, para essa pessoa, tipo, baseado porque ele está bêbado, ele está falando umas besteiras pra gente. Quando ele fala as besteiras, a gente não vai reagir com raiva, porque a gente sabe que ele está bêbado. Por isso que ele está falando essas besteiras. A gente não vai gastar tempo explicando para ele, etc., porque a gente sabe que ele está bêbado. A gente só vai deixar ele temporariamente ali, certo? Ou também uma pessoa louca, né? Quando tem uma pessoa sabidamente louca e vem pela loucura dela começa a xingar, a brigar contigo, etc. Você não vai refletir, você não vai revidar com raiva, você não vai ficar com raiva genuinamente dessa pessoa, porque você sabe, é só ele que não bate direito, por isso que ele está falando qualquer besteira. E quando a gente leva, por exemplo, essa pessoa louca para um hospital, falando, olha, médico, por favor, ajuda essa pessoa, porque olha o que ele está falando, tá falando um monte de besteiras, o médico não vai. Não, ele não está falando um monte de besteiras não está falando de um monte de besteiras à toa, ele está com problema mental. Então, baseado no problema mental dele, eu sei do problema mental dele, então eu vou dar tratamentos ou remédio para essa pessoa. Então, a gente vai na causa do problema. Então, é só uma ilustração. É só uma ilustração para entender que quando uma pessoa está agindo de uma maneira negativa, falando coisas negativas, etc., ele está baseado ele está sendo potencializado pela sua doença mental, que é a ignorância. Então, baseado na ignorância, ele está falando qualquer coisa, qualquer atividade, etc. Assim como ele também, baseado nessa doença mental da ignorância, baseado na ignorância vem a raiva, etc., a gente também, quando a gente está doente mentalmente com raiva, a gente também fala de qualquer jeito, age de qualquer forma. Eu estou explicando essa situação porque quando a gente tem uma pessoa que está ativamente prejudicando a gente, causando um desconforto na gente, ao lembrar disso, ao relembrar disso, que essa pessoa ela não está agindo de maneira voluntária, ela involuntariamente, baseada na sua ignorância, está agindo desse jeito, vocês conseguem lembrar disso, então naturalmente aquela raiva, aquela atitude raivosa, aquele impulso raivoso vai reduzir um pouco vocês. Ok.
Ok, Tchutchu. Vamos ver se a gente. Bom, então, uma coisa que é importante a gente entender é o seguinte: atitude negativa versus pessoa negativa. Atitude e pessoa. 야. 근데 영화도 지가를 해야 돼. 다시 지가를 해야 돼. 미팅이 소소를 자와 뒤까지 제와 지 자와 뒤까지 집이 김선 따가는 거 미트 빼 낳고 초 사만이 윤제다 초 사만이 나고 나게 따장. ele 용 쓰고 말이야. E não quando a gente vê alguém com uma atitude negativa, imediatamente a gente fala: nossa, essa pessoa é ruim, essa pessoa é negativa, porque a gente acaba generalizando a atitude negativa em toda aquela pessoa. A gente acaba colocando aquela pessoa 100% negativa baseado em um tipo de atitude negativa. 야. 어디니 소다 담돌 디샤바이나 가서 가르쳐 보고 아사다 뒤에 자와니 보도 소소 집에 돈 자와 뒤짝에 차다 카페 작다 이거 제고 요래 ela lei já tá 제고 E o que não está correto. Então, o que a gente tem que fazer é, quando tem uma atitude negativa, quando existe uma atitude negativa, a pessoa não se torna negativa, mas quando se tem uma atitude negativa, sim, a atitude deve ser endereçada. 딱히 현바가 현의 만바가 현의 주택 소와 나시가 소소라들이 보다되니다 강요소 되니다 이바이나 이거 자와가 소소라들이 비켜지기 차들라 카페 자고 요래 김선 시고 요래 이바이나 카페 자다데 셰르부터 기 카페 자고 요래 마도 control que capaz de achar no aí capaz de achar tudo mais Assim como quando a gente tem uma naquele exemplo de um louco, né, de uma pessoa mentalmente louca, assim se está baseado na loucura dela, né, na loucura dessa pessoa, age de uma maneira errada, negativa, etc. Tem que endereçar esse louco, seja por um tratamento mental, seja para receber as suas injeções, o seu remédio, etc. Mas usando um jeito correto, um jeito sábio para tratar aquela atitude correta, aquela atitude incorreta daquele louco. E não por raiva, não responder com raiva àquela pessoa. 그래서 이 아주 남기는 소고 공부를 했으니까 돈다 갈라 오래 제가 컨트롤 남사 버전을 넣어 지원이 제가 남사 컨트롤만 컨트롤 맞대 제가 컨트롤 때는 제가 사만 치고 그래서 제가 사만 치 소바이는 제가 사만 다다 tanto 사만 다다 다마도 콜레 다다 yap도 말이 그래서 제가 버전을 넣어 지원이 간다 컨트롤 맞아 제가 남쪽 셰르프 랑마치 유소 컨트롤 자손 남쪽 셰르프 랑도 Então, é isso que a gente chama de cultivar a paciência. Toda vez que alguém está bravo, a gente fala, tenha paciência, tenha paciência. O que é ter paciência? É quando estão sobre a pressão de um problema ou de uma situação desconfortável, não reage de maneira imediata, porque se vocês estão com aquela raiva, vocês vão reagir com raiva. E aquela raiva é o que a gente tem conversado aqui. Vai tirar do seu centro, vai fazer com que você fale palavras raivosas que depois vai se arrepender, que não estão de acordo com a realidade. Se você conseguir pensar alguma coisa, às vezes você não consegue nem pensar direito, você não consegue enxergar direito a situação baseado na raiva. Então, por isso, se você consegue esperar um pouquinho, deixar a raiva reduzir, desaparecer, aí depois sim, você já consegue enxergar a situação correta e aí tentar endereçar a atitude negativa. 다 소소로 노바치 되게 된디 미들라 다게 잠바 아니지 공고레스 콜라 잠바다 니지 공고비 점세요 점세 Por isso que a gente fala que o antídoto, o método correto para reduzir a raiva é meditar ou cultivar o amor e a compaixão. E por que isso? Existe uma razão para isso. 점세 가래 요래 람나 라시 참마로 대원도라 등물문도 같이 바인소 파주 소소로 노바치 되게 돼야 nada tipo de 대원도 게 등물문도 게 지버려 되죠. Por que isso? Porque todo mundo, assim como eu, inclusive essa pessoa que está agindo de maneira errada, ela também quer, assim como eu, ser feliz. Assim como eu, não quer nenhum tipo de problema, nem transtorno, nada. Certo? Então, por isso somos iguais, somos seres que estão de acordo com essa vontade de ser feliz e a vontade de evitar qualquer tipo de problema. Então, por isso, você também quer a mesma felicidade para aquela pessoa. 제가 뒤에서 나라 되어 고나지 콜라야 되어 용어쇼. 나라 등을 먹고 나지 콜라야 등을 다 제벌 쇼. Então, por isso que a familiarização ou
pensar, cultivar o pensamento de, assim como eu quero felicidade, que essa pessoa tenha todas as causas da felicidade e a própria felicidade. Assim como eu não quero nenhum problema, que essa pessoa também nunca tenha nenhum tipo de problema, nem sofrimento, nem as suas causas. Essa é a meditação em amor e em compaixão. 다 임바이나 오니 콜라니지 곰사이 잠바 곰사이 다 공하라 노바 제와이나 양아 코냐 코고라 그니 데기마도 니 콜라레 잠난 디그 마레 오디디게 상노 타와이나 잠바다 니지 곰탄도 노도 요레 잠바다 니지 레가 그쪽도 마지리 왜 잠바다 니지 곰탄도 레스 근데 세고 마레 콜라 잠바다 니지 곰바이나 코고 소소라 노바 지위 차들 따달레 잡고 그래 갑자기 자고 요레스 E aí, se vocês falarem, ok, já meditei sobre amor, já me familiarizei com amor e compaixão sobre essa pessoa, já meditei sobre isso com essa pessoa, então a próxima vez que eu encontrar com ela, se ela me falar um monte de coisa ruim, se ela vir aqui para me prejudicar, eu vou ficar quietinho aqui, vou ficar pequenininho debaixo das atitudes prejudiciais dela? Não é isso. Então quer dizer que você não entendeu o que significa a meditação em amor e em compaixão. Você não entendeu. Você tem que, ao se familiarizar com as atitudes, né, e formas de pensar amorosas e compassivas, quando você estiver de novo sofrendo algum tipo de abuso ou de insultos dessa pessoa, você tem sim que responder, só que sem a raiva. 다 되네요. 지금 넘버서는 가르치어요. 나루서 남기네 되니 컨트롤사비 까블레 컨트롤사시면에 그때 람사 콜라보기 잠바다 두고 두고 말해스. 나서 나다리 내 더버 두고 잠바 좀 두고 말해. Mas quando você está no momento da raiva, no momento que você está sentindo raiva, no momento que você está recebendo aquela ação prejudicial, naquele momento você está com muita raiva, você para e começa a meditar em amor e compaixão? Não é isso. Ao menos pessoas como eu, iniciantes neste caminho, não é assim que funciona. 다 임바이나 온다 근데 임바이나 다 소소 컨트롤 끼시면에 그때 컨트롤 도마데 소리 당야게 탑람 요래요 말이. Mas então, se você se perguntar, tá bom, então naquele momento que eu tô com a raiva, está começando a surgir aquela raiva forte no meu coração, existe algum modo de eu reduzir isso? 다 소소 컨트롤 빼 되시 쳔고 끼시면에 그때라 컨트롤 마시 소리 당와라 아니 탑람 찍가려 요래. Tudo exercício que tá? Então, naquele momento que começou a esquentar o seu peito, a mão começou a tremer de raiva, o que você tem que fazer é se movimenta. Tá? Faz um exercício, se movimenta. Ó, faz isso. Movimenta, se movimenta. De verdade, movimenta. De verdade. Essa é uma técnica muito boa. No momento, obviamente, no momento que a raiva está surgindo. Então, outra prática é imediatamente focar na respiração. Se vocês puderem fazer nesse momento, se vocês fecharem uma das, como é que chama isso? Das narinas, uma das narinas com o braço direito, vocês tampam a narina direita e expiram de maneira bem forte. Se vocês puderem expirar de maneira bem forte, porque depois que porque quando vocês fizerem isso, essa expiração, fechando a narina direita com a mão direita e expirando de maneira bem forte, depois disso vocês vão inspirar e expirar de maneira bem tranquila. E ao momento que vocês inspiram e terminam de expirar de maneira bem tranquila, naturalmente a própria sensação de raiva ela já se reduziu um pouco. E também outra técnica é quando vocês estão no momento da raiva, tá? Essa é uma técnica quando a raiva está ali.
Nesse momento, não olhem para o objeto, para a pessoa que vocês estão com raiva. 그 이제 가르쳐 내가 뒤 서로 늘 대대와는 서로 내가 좀 샤나 비도록 Se vocês puderem fechar um pouquinho, por 2 segundinhos, os olhos, nesse momento é bom. 어이 어다 공부 카드 자다 놓을 때 되는 거지. Bom, esses são alguns métodos de... eu estou sem relógio. 주도 가서도 Que horas são agora? 오, 6h30, 7h30. 알레. 다 제가 저 뒤꼴래 야 지와요나. Ok, então esse é falando um pouquinho da raiva. Então, a gente falou agora de apego e raiva, né? O que quais são, como é que ela funciona e alguns métodos de reduzir a raiva e o apego. Antes da gente continuar, se tiverem perguntas, pode fazer. Não, a gente continua aqui. Meio. 지와. Meio. 알레. 다 지와메 와이나 디기도. 제가 다 공조 지 님보 주 잠바다 세와리. 임바이나 양 공조 계시면 내거나 내거 공조 시 조리 당할 가기니 저러다 다로 다시 너 라비오야 돼. 내가 저래 카요 라요 hen도 요가지리. 가르에 제가 좀 미치고 나는 마타 봐도 되고 그거 공조 몸 보사셔도 이게 저러서 초다지. 지체나 뱀보요. Bom, então esses são um pouco de algumas técnicas de como reduzir, né? Como reduzir a raiva, seja antes que a raiva surja, então quando você está cultivando amor e compaixão, é no momento prévio, você está tranquila, ou no momento que a raiva realmente surgiu. E por que são importantes esse tipo de técnicas, saber esse tipo de técnicas e botar em prática no dia a dia? Porque nós somos seres sociáveis, a gente vive em comunidade, então a gente tem que se relacionar com todo mundo. E não só tem que se relacionar com todo mundo, mas quando a gente está em comunidade, a gente acaba, sem querer, tendo raiva, cultivando raiva e acabando com a paz mental naquele momento. 어디 인디디 랍샤데 넘버 2 초다체. 초다체 미토나 페마토나 알레 그런데 그거 디지털 상다이나 팽게민데 프로블럼지 야포지 체리면 무파자자. E vocês têm que tentar. Eu vou pedir para vocês realmente aplicarem isso no dia de vocês e tentarem. Mas se vocês tentarem e vocês acham que não é benéfico, então não se preocupa. Pode esquecer. 펜도 요가지 바이나 소도티 프로블럼도 좀 제바이나. E se vocês acharem que realmente faz sentido isso, faz sentido essas técnicas, podem continuar utilizando. Ai, tá dentro do já control. Tá narguer. Ok. Então a gente começa a terceira aflição, que é a arrogância. Tanyo somba nargerse. Nargerse ate nacho zota loji samlo tambaina nargerse kanichi yone. Nacho samlo namo ta shiva se ate zuyo ma. Zuyo zuyo modo china nargerse ate poli ta chipare. Poli. Bom, arrogância é uma mente secundária, certo? Assim como as demais, é uma mente secundária. Se é uma mente, uma consciência. Se é uma consciência, é algo não material. Mas se a gente pudesse comparar com algo material, a arrogância seria igualzinho uma bola. Tá. Olhem golma chuligoina, chodaomaro karoligoina ko ya tengmaro, sama jimdo ma to tengmaro. A bola, se a gente rega a bola com qualquer tipo de líquido, água, até leite, o que for, a bola não absorve aquele líquido que a gente está regando, certo? 이 손다 빈나 나르게르자데 제가 저도 요바티 초거 소소게 jelaya 신용다 연대다면 견이 봐와 예토고. Isso significa que quando a gente está com essa bola no peito, com essa arrogância, a gente não consegue absorver, inclusive, outras qualidades. A gente não consegue gerar novas qualidades e absorver outras qualidades do meio ambiente ou de outras pessoas. Quando 나르게 모노 카레 나르게 킴바 나르게 킴바 그다음에 수수페 샘비아 킹데니. 그래서 샘비아 킹데니. 도도지 연대 야나 연대 되세요. 야나 기획 되세요. 다 될라서 거기서 연대 그 차시지라면 도도 디기 빼 샘페 킹 데데니. Utilizia na terceira vez. E o que significa, então, a arrogância? Esse fator mental, mente secundária, que estufa, que infla o peito, que estufa aquela pessoa.
Então, seja porque acha que tem mais conhecimento, seja que acha ou eventualmente tem mais posses, etc., tem mais alguma coisa, mais de alguma coisa. Então, baseado no ter mais de qualquer coisa, vem aquela sensação de inflar, de estufar o seu peito. Isso é arrogância. 야나 짓고 되고도 단다 현다 짓고 돈이 넘어서는 주와이나 소소 토는 거나 소소 토비다 소소 빼 토는 거나 어디를 싸는지 되고 Ou também é um modo de pensar que você considera superior aos outros, sabe? Eu sou mais algo do que os outros, eu sou superior. A visão superior é a arrogância. 빼샤바이나 아주 린데리 지어바이나 소소 이렇게 찌들라 되요 같이 미jan다 사마도 뭐 이거 샴라 안도데니도 어디리 양아서 빼샤바이나 딘디 꼭 남자 시키면 끼어오는 소소 빼 공남에 가지 연사바 제가 참아서도 오 인사바 딘디 그지 따마지네 É aquele modo de pensar que faz que a gente se sente como se fosse que é o topo da montanha. Sabe, tem uma montanha aqui, uma montanha, e aí você se sente como se sendo que você está no topo da montanha. Você olha todos ao redor naturalmente inferiores a si mesmo. Então, essa sensação que você é superior e naturalmente os outros são inferiores vem da presença dessa mente de arrogância. Olha, tanda pena ngazo yang samlo chikari ngore ta ke control ngi tese jia la pena ngazo mi mambo chika kare ngazo samala control go control de mewa ina kar de chik soso la no ba chi kane chi ba ni tela khapte chakap chega ma de so ngazo control go de samsa ta tini mambo ni yo. Tem alguma coisa sobre a raiva, a segunda aflição que eu esqueci de falar aqui, que é muito importante, que é, muita gente acredita que a raiva é importante, sim, é vital para o nosso dia a dia. Por quê? Porque imagina, no dia a dia, a gente é prejudicado, é ferido, a gente sofre tantas coisas por tantas pessoas, que é óbvio que a gente, usando a nossa raiva, a gente consegue bloquear essas pessoas. 다 임바이나요. 나츠치 소소라 노바 제데니 소주 제니 콘트롤 치고 마도 메바이나 아무니 콘트롤 당하줄라 고그리 데 약보리 Mas, 초그려 mas vocês poderiam pensar assim, ou pode pensar assim, que a raiva é beneficiosa, sim, se fosse o único método, a única coisa boa a se fazer para se proteger. Porque ao a gente se proteger, a gente tem raiva e realmente, efetivamente, a gente se protege, então tá certo pensar dessa forma. 임바이나요. Mas, 소소라 노바 제니 가리지 임바이나 디카티 차 콘트롤 짱바 마도 메바 마니 디 아주 소소라 노치 텔레야 콘트롤 짱바 토니 콜라 카티 차 고요바이나 아주 치다 sempre tanto da tipo chado. mas se a gente acha que ao revidar com raiva ao objeto que está nos causando, nos está prejudicando, porque a gente está considerando que aquela ação prejudicial é 100% aquela pessoa, então, na realidade, a gente está agindo exatamente como os cães, como os cachorros. 임바이나요. 나초 가르에 두바다다비 이 Mas nós não somos cachorros, somos humanos. 시나네 장아초라 sempre jan다다 투모 많이 고졸라 메비가 투모 많이 가서 가르요레 안남주 그 셰럽스야 장아초라 투모 많이 보지. Então, como pessoas humanas, então a gente tem uma qualidade comum entre todos, incomum que é a característica humana, que é 뭐야? 주부들 가르에 장아초 딘디게 소소라 노바 제용이 나려야 이거 카페 작당데 주부들 가르 잡고래 셰럽게 줘다비 돈이 콜라 카페 잔다 아비야 보자트 거리 que é a nossa sabedoria humana. Esse cérebro, essa sabedoria humana faz com que a gente tenha a capacidade, o potencial, o poder de analisar corretamente a situação e revidar com sabedoria. Tenha raiva com sabedoria. 내가 나신 거 너가 돈이 어느 지금 카페 작업 제반이나 카페 작업 Igualmente, quando essa pessoa está prejudicando a gente, naquele momento a gente consegue revidar baseado em paciência. Então, a gente se mune de paciência e, baseado nisso, a gente revida. 높이 묻지 높이 고참 초 정도 소소래야 너제 가리지 용바이나 소소 소비 그 냠래야 고지 용바이나 소소라 너제 가리지 그 돈이 바이나 너 두고 말해 배는 가서 고쳐 나가 못 가져
고추자 수도 리려 야고 요바이나 어저니 손자람나 메 다당 어디니 까라기 잡아이나 수도 리고라 노토 마레스 Ah, 노피 메시 어노지 수도나 então, a melhor forma de se proteger da raiva é a paciência. A paciência é, eu não lembro o nome em português, a paciência é aquele colete à prova de balas. Então, com a paciência, a paciência é aquele colete que realmente consegue proteger aquela pessoa de qualquer ação prejudicial raivosa de outra pessoa. 이누야 제가 다 되네 게 수도도 되네 다 되네 나도 나르게 봐 알레 A gente tem uma pergunta sobre raiva, né, que é como lidar com a raiva cultivada, que surgiu da infância, certo? Ele quando não pouco chunchun kabla, quando tagaram tempo leve. Ali tanda perto quando tempo tá tão yores, di iniang tawane junso, kana pouco chunchun idutu. Di quando di kande tolenche yore. 콘트롤 부 친구감이 어떤 정화지가 세금만 나도 끼와 토마 매번이 남비 추고 나노라 레시카르 자고 나도 끼와라 토마이로 말이 콘트롤 공식 차야 돼 끼와 토마 매번이 인손 단내에 거라 나도 콘트롤 장들 제만고 버 남비 끼야 돼 다가지 부 추고 내급서 공식으로 대자 말이 끼와 가마니 ela 공식 배식 제모도 사 Na realidade, a raiva, ela não é que surgiu na infância, né? Porque como a gente vem de infinitas existências, essa consciência, esses hábitos vêm, a gente traz de infinitas vidas, infinitas, essa é uma consciência de infinita continuidade. Então, essa raiva também, ela está sendo habituada, ela está sendo cultivada não só desde a infância, mas ela está sendo habituada de muito antes disso. 저는 그냥 지와디나도 부 친구가 가라 콘트롤 어디 나는 그냥 뭐 저는 돼 Mas eu posso dividir uma experiência pessoal minha falando de raiva na infância. 딱 부친주인데 까불래 원래 전에 나 신고 부자다 나 신고 근데 콘도 사고 Provavelmente, 나서고 넘바나는 발시 땅가 안기 담보도 차대 provavelmente, ao menos na minha região lá no Tibete, lá na minha cidade, ao menos naquela cidade, talvez não tenha ninguém mais, quando era menor, quando era pequeno, talvez não existisse ninguém mais raivoso do que eu. Ao menos na minha cidade, quando eu era pequeno, não existia ninguém mais raivoso do que eu. pena tu que não bata na joba isso da joba que pede ni pena na sei missão 발제 야다 니디아다 하세요. 어디게 나는 답에 미치고 나로니 제와 나로다 지바 나로니 고마 술에 있나니 발제 자리만 마저서 발제 요 말이 semna 발제 lamna 발제 뒤에서 요 Porque eu realmente tinha muita raiva. Eu fui uma criança e um adolescente muito, muito raivoso. Talvez eu tinha uma família, eu sou de família nômade, e da minha família nômade éramos mais ou menos uns 200, e tinha, a maioria eram mais velhos, mais importantes, mais poderosos do que eu, naturalmente, e eu acho que não teve nenhum dessas 200 pessoas familiares meus que eu não tenha deixado de brigar. 아니 디릴라마 kinga 산이 양조 E se hoje eu briguei, eu vou brigar amanhã de novo. 미들라마 키요이나 거기서 생전부터 나눠 봐지 일이 들자요. E eu era tão ruim, mas eu era ruim mesmo, que eu não só brigava hoje e amanhã, mas se eu não conseguia prejudicar ativamente mesmo aquela outra pessoa, eu ia prejudicar os animais que aquela pessoa, que meu familiar tinha. 제가 드니 소다 땅알로 주든 쪽지 드니 내오는 가나 딱 재미가 안에 지 bombaso chogre 잡아서 chogre 드니 로지오는 가나야 다 소소 지 잡이 쳐라서는 뭐 어디니 잡아서 이제 뒤쳐려야지 되지 로정치 다 주치셔도 가르데 소소래야 랍자 잠니 유신이 되니 그 자와치 뭐 몸보다 최대는 정원을 가나야 몸바다 돌다 나단다 오지 콘도 때에서 이나 단다에 콘도 식침보래다 임바이나야 몸바다 durna 단다 베나 름바도 아마 온다고 단다 바지 마데 제찬 니바노 오지 디니도 오지라 마
eu queria saber. Mas isso era até os meus 16, 17 anos, porque aos 17, 18 anos, quando os chineses abriram um pouquinho as regras lá na minha região, no Tibete, e autorizaram as pessoas que queriam se renunciar, né, que queriam se tornar monges. Então, ali eu decidi consegui o direito de me tornar monge, entrei no monastério e comecei essa minha caminhada, né, de reflexão, de estudos e reflexão. Então, graças a esses estudos todos que eu venho tendo desde então, né, desde então, depois, graças aos meus professores maravilhosos, a todos os meus professores espirituais, de muita sabedoria e muita amorosidade comigo. Então, hoje, devagarinho, eu realmente fui refletindo sobre a qualidade negativa das minhas atitudes anteriores e de como substituir aquelas atitudes. Então, hoje, eu posso afirmar que não estou tão melhor, mas ao menos comparado com antes, eu já consigo me considerar um tiquinho melhor. Se antes eu era o número 1 em raiva, talvez hoje eu seja somente o número 2 em raiva. Não sou tão horrível assim como era antes. Traba machiwi ngola nga tesi chabar doyo ya ngarum kara sabu dula mama traba machiwi ngola ya parchi nyama rere la ka kala pe jari ngoli pe parchi tudo jer ko chukada ta kati na mitini mama la jari go e pe zingyo. E antes dos meus 18 anos, antes de eu me tornar monge, eu estou falando sério, era base diária que eu brigava, mas brigava de bater mesmo. Então, eu era dos briguentos, sabe? Dos briguentos que saía no braço com, no mínimo, 6, 7, 8 por dia. Isso eu não tinha nenhuma dúvida. Na traba chini sonde ne minila E depois que eu e mato choni jari go moni. Depois que eu me tornei monge, logo no início que eu me tornei monge dentro do monastério, eu ainda bati em 2 pessoas. Mas depois disso eu nunca mais bati, nunca mais briguei. 제가 드디어 고소 나라야 니주제 되는 제기 내가 소바 고마도 알마튼 E depois disso, obviamente, as pessoas ainda me faziam muito mal, óbvio, porque eu já tinha feito tanto mal a eles. Então, eles me continuavam, né, falando coisas horrorosas. E naquele momento eu sabia que eu tinha que ser paciente. Eu sabia, porque senão eu sabia qual era a potência desse meu braço. 제가 뒤에 가는 거 제가 대해서 본로 대바대 제시 소리 넣어야 돼. 수치쇼데 저도 디위신이 저거 갈로 야고 저뭐 어디에 지수도 주야라. 이거는 좀 침벌을 되지 로좀 뭐뭐 되지 오니까 그래서 되니 하지 그때 해도 좀 말로 되니 좀. Então, por isso que eu sempre digo que é importante, sim, foi importante, sim, na minha vida, a presença desses estudos, sobretudo da psicologia, entrar em contato com os professores, entrar em contato com os professores espirituais, porque graças a tudo isso, que hoje todas as minhas atitudes anteriores, sobretudo relacionadas à raiva, deu uma mudada. Perna, que se conjo tanara conjo dire enigma ta ujung individual. Ineang kunjung kabla conjo sempre lang. Tanda partu paru la piscina tambi cena cicina tadun conjo langirei. Ineang conjo di miglior tanda io mare che sta conjo cicina di men. 그런 거 좋아해. Mare che sta dietro a mare. Mare di dietro a mare. 네, 야야. 제가 같이 가려고 그래. 네 치카리오레스 디가나 단다 나루고 제롬 텔라테니 나루고 티니 로지 텔라테니 가리용요레 아디네 지 라노 소소고 토니 아니 티니고요 콘도 콜레 좀 대시 잡되기 솔레야니 아나시가 야지가 조비냠네 페나 쫀지기 리고 투발라서 바도 노니 티니지 아니 소도 양세 뭐 제바이나 당가마 빈이 추주간에 수로 콘도 시킴 자데서 단다이나 제용디가나 콜레 콘도 자데야 될다 준센도 두무도 단다 조비냠네도 수고나노 세워진의 송구요 송다 두 그solete talogem tuna Mas se no caso, por exemplo, no seu caso, que você você tem uma raiva muito grande que surgiu na sua infância e até hoje, toda vez que eventualmente você relembra disso, te faz sentir raiva, certo? Bom, tudo que a gente veio falando aqui, todas as técnicas para reduzir a raiva, utilizar da paciência,
utilizar a paciência, entender se realmente a causa raiz daquela situação que te fez sentir raiva fez sentido, não fez sentido, exatamente o que a gente falou hoje, por uma situação de raiva que está acontecendo no momento, também pode refletir em situações anteriores, assim como você também pode ler os livros, por exemplo, do próprio Shantideva, o Guia do Modo de Vida dos Bodhisattvas, ali também tem bastante conselhos e bastante modos de como pensar em situações de raiva. E aí você reflete utilizando a situação que você teve lá atrás. Pena sozo puchinju yimbi kable yata sozo kondoshik chenpo lamba janda ka sozo la pe kondoshik chenpo lamba yata te la so pen dibi giti la peni kondoshik chenpo kani chi sozo la ke yo bayina tande ne kola tiga ne tande sozo samlo tande de bayina gum yaga chola ma de wachine kondo gum shago di kala ya tibi ke chine sozo ke la kondo de shik chiri do shago Porque quando a gente relembra daquela situação que nos trouxe muito problema, ou que nos dá muita raiva, relembra de uma situação de muita raiva da nossa infância, nesse caso, toda vez que a gente está relembrando, relembrando, porque aquela pessoa me fez isso, aquela pessoa me fez aquilo, etc., na realidade a gente está cultivando raiva, se familiarizando, está meditando em raiva, não está meditando em algo para reduzir a raiva. nga chinju kale bakitare michi nga la pe ji nga ye bomba alba chitseni chero ta tirini zode ngacho la no bachi chege me kelenjena ne chero seyo me odi nga so ni del ma ji ani te chero ke malenda nga chero tiri tagaro seyi yesin nga la tiri che nyoni michi yo pe na nge tanda ya te sama tanda kom dikya tanda nge sama tanda tiri che ba na ko nga pu chiju ko mi chembo pala kaza pu니 song pa pala ina ko ngala puchi ji le tini thapso tan mi de diala samado tini samlo tan de na tanda ni je le kondo che segre ba ina ta ti samlo tan de ke pendo yo mare soso la kangi ma to yo mare ni ni kondo sa de na pa ila yo de ni mi ne pe ko aram che ni de ko solo che ni de nga ni kondo sa de narugo kada kangi ji ma to me so da ti pendo me do Por exemplo, tem outra situação comigo também. Quando eu estava naquela fase bem sem vergonha, bem raivoso, o que eu fiz? Eu brigava com tanta gente, batia em tanta gente, que o pai de duas ou três pessoas que eu bati, ele chegou um dia de madrugada na minha tenda, lá na minha casa de nômade, me pegou, me jogou no chão e com uma faca apontou na minha cabeça e falou: se a partir de hoje você nunca mais brigar com essas pessoas, com as minhas pessoas, se você prometer que você nunca mais vai brigar com essas pessoas, eu não mato você. Se você não concordar com isso, eu vou te matar agora mesmo. Isso aconteceu comigo. Então, alguém veio com uma faca na minha cabeça e falou para mim: se você, a partir de agora, não parar de brigar com as pessoas, eu te mato já, né? Isso aconteceu comigo lá atrás. E era o pai, eram pessoas muito maiores do que eu, e isso aconteceu. Então, se hoje eu relembro dessa situação, obviamente eu posso pensar, mas que senhor... eu posso pensar com raiva desse senhor também, porque olha o que ele também fez comigo. Ele trouxe uma faca, ele colocou uma faca na minha cabeça, a ponto de me matar. Eu posso relembrar essa situação com muita raiva. Mas mesmo se eu pensar, se eu relembrar dessa situação com muita raiva, na realidade, hoje ele está lá no Tibete, está feliz, contente, lá tranquilo, com todos os familiares dele, e eu vou estar aqui todo agitado, com raiva de alguma coisa que aconteceu lá atrás. Ou seja, relembrar situações negativas com raiva de alguma coisa que aconteceu no passado, na realidade, não tem benefício. Mas porque a situação hoje já mudou, então eu já mudei, a situação mudou, hoje a gente já tem contato, né, eu e esse pai, e antes a gente tinha, né, o WhatsApp, que é autorizado lá na China, que se chama WeChat, antes que eles, de novo, bloqueassem o WeChat, então a gente teve contato, eu tive contato muitos anos com esse pai. E a gente conversava super bem e tal. Então, hoje, essa situação ficou super gostosa.
some tanda some down there na te control chole gum jab shabi yo so so to nyo chi go dini jimsa la some down tanda tinji control la de tanda tinji chini tudo sem le atende vai na pendo du mudu esse é Então é isso. Então, ficar ruminando nas coisas anteriores, ficar meditando em raiva em coisas anteriores que passaram, realmente não faz sentido. Só que hoje você tem essa condição de pensar e refletir. Talvez quando eram criança não tinham essa condição. Então, hoje, quando vocês relembrem de coisas que realmente trouxeram incômodo ou raiva para vocês de antes, reflitam, entendam se realmente faz sentido ter essa raiva e apliquem as técnicas para reduzir isso. Ok? Tem ainda perguntas? Pergunta? Não. Bom, Bom, então vamos continuar a parte da arrogância que a gente tinha parado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Vocês estão entendendo? Não estão entendendo? Alguém fala? André, Cristina. Beleza, vamos começar com Narguel. Arrogante. Ok, então vamos começar a falar sobre a arrogância. Muitos, sobretudo, muitos pensam, sobretudo, por exemplo, para estudantes, ou para o comércio, para os comerciantes ou para os trabalhadores, muitos acreditam que, sim, se eu for uma pessoa arrogante, isso vai ser muito bom para mim, porque eu vou conseguir evoluir nos meus estudos, eu vou conseguir vender direito, eu vou conseguir performar direito no meu trabalho. Muitos acreditam nisso. Mas a gente pode explicar por que é beneficioso ser arrogante na parte dos estudos. Não, pode não ser beneficioso, inclusive nos estudos, era isso. Por quê? No caso dos estudos, quando a gente está arrogante, estudando e aí surge aquela arrogância, o que acontece? A gente não consegue pegar e desenvolver qualidades que a gente, inclusive, está estudando. E não só isso, a gente não consegue nem respeitar as pessoas que têm a qualidade que a gente está estudando, que a gente está tentando desenvolver. Se a gente não consegue respeitar, a gente não vai conseguir nunca desenvolver aquela mesma qualidade. Como eu falei para vocês, é como se fosse a água que a gente joga a bola. Se a gente molha a bola, então a bola não consegue absorver nada daquela água. Porque a água, quando ela é regada na bola, ela vai escorrer e ela vai ficar só por baixo, certo? Ela vai molhar só por baixo. E a mesma coisa, quando a gente está, o peito está estufado por conta da arrogância, nenhum conhecimento, nenhuma qualidade, ele até vai conseguir entrar em contato com aquela qualidade, mas ele não vai conseguir absorver essas qualidades. Igualmente para quando a gente for trabalhar, os comerciantes e tal, só eu sei fazer isso, só eu sou capaz de ter mais, etc. É a mesma coisa. Então, quando a gente pensa, só eu tenho a capacidade de fazer, só eu tenho a B, C, o que for, na realidade, a gente
pessoas com esse tipo de pensamento, atitudes, não é nem prazeroso de conviver. Então, as pessoas aos poucos, vão se afastar da gente. 야. 어쨌든 다 이바이나요. 로자이나 총바이나 간디지 이바이나요. 나르게 마고아이나 다 나르게 sabla 간디요. 나르게 다 저보다 수도 로조 야지도 수도 총 야지도야. 이 제당하서 사모고 나노라 니바 카르카리요 레라바이나. Ok, então, já que você está falando que a arrogância não é beneficioso, ao contrário, prejudica o processo de aprendizado, de trabalho, etc. Então, em substituição a isso, que tipo de mente ou de atitudes eu tenho que ter? 그는 나르게 디카레 나르게 메가서 거래 나르게 카페차 버레스 뭐 몰라서와 이차디 갈아야 다티 메가서 샤바이나 다 나투지 도종 야지도야 총이나 야지도야 Estamos cartão por aí, não? Então, como que eu tenho que pensar, né? Qual a forma de pensar, o tipo de mente eu tenho que desenvolver, já que você está falando que a arrogância não é positiva, não é legal, não ajuda a desenvolver nos estudos, não ajuda a desenvolver qualquer tipo de aprendizado que eu estou indo ou trabalho. Então, o que eu tenho que fazer? 그러다가 sempre 이토라야 로종 회장 제 만용 계속을 다르레스 나르게르자 뽑아자는 셈슈자는 이톱자는 그래서 지금 상도단이 이미버드나 저러 보고요래 어디서 처마도 노 지바레 삼비토니 아니 나게도 보고래 나데요. Muitas pessoas das pessoas que não têm conhecimento ou entendimento da parte psicológica, entendem que arrogância, coragem, autoconfiança e autoconfiança são a mesma coisa, e na realidade não é. 이나야 티나니 맞춰라 고야 가르네 아니 오바당 셈시당 니톱세야 맞춰라 니버도 고거래 임바이나야 나르게다 나바담세다 메나야 하요. Porque o que a gente precisa é ter a coragem, a autoconfiança, a fortaleza interna. Isso a gente precisa. O que a gente não precisa é a arrogância. Então, 나르게다 뽑아니래야 논논논논셔줘야 돼. 그것도 치바레 사비 Então, por que a gente acaba confundindo ou errando, confundindo que arrogância e coragem ou autoconfiança é a mesma coisa? Por que esses dois conceitos se misturam? 이마이나요. 나르게다 군이가 다사치 가려네. 얘가 제 두고래. Nícare. 니자들. 다오지 가려네. 얘도 제 두고래. 사비 되는지. 좀 차도 돼요. Porque essas duas mentes, ou formas de pensar, eles têm uma função próxima, que é a função de ambas as mentes, elas têm a função de gerar aquele pensamento de eu também consigo fazer isso. 그러나 로종시 바이나 지바 로종도 제 두고래. 사비 본인이가 다사데 제 두고래. 담로도 탐바야. Por exemplo, num processo de estudo, quando a gente está estudando alguma coisa, tanto a coragem, a autoconfiança, quanto a arrogância, ambas as mentes fazem com que a pessoa consiga desenvolver aquele pensamento de eu consigo fazer isso. 이마이나야 나르게든 간디 삼도당게요리 나바이나 인디게 레카다 나마도 제 통계요 말이 로종 딘지바 나마도 딘디 로종 제 통계요 말이 아직 계리 지바 나마도 인디 야포시게요 말이 사비 딘디게 삼도지 나르게. Mas eu consigo fazer isso é o que é em acordo com as duas mentes, certo? Esse pensamento. Só que a arrogância, o que ele direciona o nosso pensamento para somente eu consigo fazer isso. Ele faz com que a gente gere esse tipo de pensamento. Somente eu consigo fazer isso. 다 뽑아서 니톱세야 두손가 센치세야 두손 가르라고 가르도 삼도당 거리. 예영 인디 내가 제 예양 인디 로종 제 두고 예양 이게 보시리요 어디는 삼도지에서 이 삼도 구스도 못 잡을 제다요. Só que a coragem ou a autoconfiança, o que ela faz, exatamente o que ela traz de benefício, ela faz com que a gente pense, não somente eu, mas pense, eu também consigo fazer isso, eu também consigo aprender isso, eu também consigo realizar essas atividades.
Então, tá vendo qual que é a diferença quando a gente está sob a força de uma arrogância que pensa somente eu, e quando a gente está sob a influência da coragem, da força interna, que diz, eu também consigo fazer aquilo. Então, tá vendo que como as mentes são completamente têm abrangências diferentes. Uma é uma abrangência super pequena e outra é uma abrangência super grande. 나 지금 소소 알게 시키고 지니 아니 소소 초바지가 나오는 도바이나야 소미도서던 탐보 연구 말에 아니 tamshi 제사가 빈체 첨부 지는 거니 소소 알게 첨부 지니 tamshi 제사가 아니 빈체 첨부 지는 거는 도바이나야 가령 거래 꼭 따로 가르 지금 모두 좀 따라 용어야 되겠다 꼭 가령 임바이나야 꼭 지금 링하게 남자 늦자지 토요. Uhum. E aí, quando a gente vai trabalhar, ou quando a gente vai fazer grandes apresentações e tal, quando a gente está sob a influência da arrogância, né? Quando a gente está sob a influência da arrogância e precisa, digamos assim, fazer uma apresentação para muitas pessoas, muita gente olhando para você, e você está sob a influência da arrogância, como que a gente sabe que é isso? Você está sob essa influência? Porque naquele momento que você está perante tantas pessoas no palco, o seu corpo começa a tremer. Inclusive, todos os seus gestos, o modo de falar, o modo de agir é completamente diferente. Você está sob a influência da arrogância. 샘시지가 니도지가 뽑아지기 토니 아니 소소 아지 소바지기 냠도 페나 레고나 도와 임바이나야 소미도서다 많던 바 요거 말에 내가 나중에 소소 지기 땀시 제상에 닌자 지금 거는 뽑아도 키니 도와 있나 소소 지 이거 보다스 잡고야 노다 깬다 거야 이거 아니 누가 그 남자 지자도 통과 말 E não só isso, porque todo mundo também, você vai ser uma pessoa que não vai ser tão prazerosa de estar junto, né? Em contrapartida, se é uma pessoa autoconfiante, com coragem, braveza suficiente para fazer as atividades, aonde você for, colega de trabalho, amigos, etc., você vai ter sempre uma fluidez gostosa, relações harmoniosas, e quando você tiver que fazer esse tipo de apresentação em público, etc., o seu corpo não vai tremer, você não vai ficar se preocupando com a opinião dos outros, como você está se apresentando. 야 gonda 다 Desculpa, acho que o nosso tempo estourou. 저니 다시 마시겠지 É porque eu não entendo como olhar esse relógio aqui. Desculpa. gonda 쉐링 Desculpa. desculpa Mas se vocês tiverem perguntas, podem mandar. Tem perguntas aqui no chat? Se não, 그러니까 무슨 그 지원들이 다 집에 가지고 네 아니 저는 좀 상마 병원에 podem. 또나 전부지니 나부터 해봐들라야 그지치 아니 지마도 소리 많이 기저들이 야버 난다 Fala com o 그래도 YouTube. 아니라 아까서야 소요 되는 집에 저는 팬도 여봐이나 내가 그냥 좀 봐서 지원들이나 어디니 저는 지기요레스 팬도 매봐이나니 남자 초월레스 Bom, então, agradeço a presença de todos vocês aqui hoje, que vieram, que se encontraram. Aqui é sábado de manhã para vocês aí no Brasil. Estou feliz com tanta vontade de aprender, de ouvir, refletir. Então, se for de benefício a vocês, fico muito contente. Se não for de benefício, não precisa botar em prática o que a gente conversou aqui. Tá? Também aqui, agora a gente acabou de colocar aí o nosso canal do YouTube. Pode também colocar o WhatsApp do Shide, tá? Então, a gente tem aqui um grupo aqui na Índia, que é o Shide, que Shide em tibetano significa paz de coração, paz de espírito ou paz mental, tá? Que é o nosso grupo que a gente se compromete a levar através de palestras, aulinhas ou conversas, modos de refletir, de pensar diferente, para viver melhor, uma vida mais tranquila, tá? Resolver melhor os problemas e tal. Ok? Então, se tiverem perguntas, podem mandar para o WhatsApp, lá no YouTube. O Pedro sempre atualiza os nossos os vídeos, as aulas gravadas lá no YouTube. Também tem Face, tá tudo lá. Vocês podem dar uma olhadinha, tá bom? Muitas das aulas são em inglês, mas a gente, por demanda, assim como hoje com a Julieta, por demanda, então a gente faz, sim, para o Brasil e para outros idiomas, tá bom? 전화로도 이마이나 다지 시제 담보도 가라는 야가는데 말에 야가다 기나로 도모바이 되어지고 나 진짜 니발레사도 가는 겨서 벨지로 받더라
어디네 이거 랩사들이 그러나 나 너무 많이 배워지 내가 뭐는 것들이 제가 이거 지금 나로 뭔지 제일 내에서도요 지제나 양갑서 반 전에도 되는 제일 대대 지레가 뭐는 것들이endo 영화야 아직 근데 지제나 영화시게 해서 Bom, desde que eu estou aqui na Índia, né, eu vim do Tibete, fui para a Índia, fiquei no monastério, depois eu cheguei na biblioteca tibetana para ensinar para estrangeiros. Então, desde que eu estou aqui trabalhando para ensinar para os estrangeiros nos últimos 10 anos. Até nos últimos 5 anos, que eu fui para o Brasil 5 anos atrás, e encontrei com tantos brasileiros. Desde então, a gente está com contato direto com os brasileiros. Enfim, eu tenho certeza que isso também é por força desses nossos méritos e nossos karmas positivos, comuns entre todos nós, né? E também por força de oração e por força de aspirações positivas. Com certeza é por isso, sim. 그렇지 Muito obrigado. 주어대 넘버 조용지 소다지는 펜도요나 이거도 아니 니마 딱봐 어디지 아니 펜도 매바 있나 되네 자쇼 Antes da gente concluir aqui, o que vocês ouviram hoje, se vocês acham benéfico, por favor, botem em prática. Se vocês acharem que não for benéfico, não botem em prática. Se vocês quiserem também, outra coisa que a gente lembrou agora, também tem um WhatsApp, um grupo brasileiro, tá? De WhatsApp, que é para deixar sempre essa comunicação aberta para todos vocês com Geshe, através de mim, através do Pedro e tal. Então, se vocês quiserem, também mandem o seu WhatsApp ou mandem pelo e-mail, pelo WhatsApp do Shide, que o Pedro agora deixou aí na tela para vocês. E a gente coloca vocês no grupo do Geshe no Brasil, que é com os brasileiros. Tá? E aí vocês conseguem mandar todas as perguntas, dúvidas, solicitação de palestra, né, pedido, qualquer tipo de pedidos, por favor, é só pedir que a gente coloca para vocês lá. Muitas vezes também, durante 5 férias, ele tem ensinado online para o pessoal do Brasil. Então, se vocês quiserem, é só pedir, tá bom? Obrigada a todos. Obrigada a todos. Se vocês quiserem abrir o vídeo e o microfone para falar tchau, tirar fotinho, tudo. Fale aqui tchau, vocês. Tchau, Tchau. Obrigada. Tchau, Renato. Tchau, muito obrigada. Obrigada. Pedro, bom te ver, tá? Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Depois a gente divulga o vídeo e o vídeo, as perguntas, se tiver, pode mandar. Não se preocupa, não. Tá bom. Tá joia, muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, Cecília, Ju. Tchau, gente. Agora tem 2 brasileiros para traduzir do tibetano para vocês, Kiko. Aproveitem. Beijo. Tá bom, tchau, gente. Um bom sábado, um bom domingo. Grande abraço. Beijo a você, Pedro, e a mãe do Pedro. Muito grata ao Pedro. Muito grata. Tchau, gente. Quem puder vir aqui para a Índia visitar a gente, se não, ano que vem, Brasil, estaremos provavelmente por aí. Opa!